Certamente muitos de vocês já ouviram falar de The Line, uma cidade de 170 quilômetros de extensão que deverá surgir na forma de uma linha composta por dois enormes edifícios de vidro na Arábia Saudita, pelo menos de acordo com os planos da família real saudita. No entanto, não é preciso ser engenheiro civil para perceber que essa ideia é bastante delirante e, na verdade, totalmente absurda. A construção já está se arrastando por mais tempo do que o previsto, e muitos especialistas afirmam que uma cidade desse tipo, apesar de todas as inovações, provavelmente não será habitável no final. Mas por que a Arábia Saudita está tão determinada a construir esse projeto insano? E por que países do Oriente Médio continuam a embarcar em projetos mega ambiciosos como esse? Nesse vídeo vamos mostrar a vocês a chocante razão pela qual esses países estão construindo todos esses projetos. Também mostraremos o status atual desses empreendimentos e as razões pelas quais a maioria provavelmente falhará. Portanto, fiquem ligados, aqui no Vale a Pena Conhecer. Vamos começar com um breve histórico da região e algumas possíveis razões pelas quais países como o Catar estão investindo quantias absurdas para realizar esses projetos. Entre as décadas de 1950 e 1970, foram descobertos enormes depósitos de petróleo e gás na região da Península Arábica e do Mar Vermelho. Até recentemente, esses eram os dois recursos dos quais uma grande parte da energia mundial não apenas era obtida, mas também eram necessários para a produção de inúmeros produtos industriais. A região, que era anteriormente muito pobre e habitada principalmente por tribos locais, ganhou riqueza da noite para o dia e pôde de repente ter influência política e econômica no cenário mundial. As famílias reais que governavam tornaram-se as mais ricas do mundo. O padrão de vida da população nativa aumentou e agora, como todos sabem, a região até mesmo sediou eventos de grande porte, como a Copa do Mundo de futebol. No entanto, há anos existe um problema conhecido. As reservas conhecidas de petróleo e gás, se exploradas continuamente, provavelmente durarão não mais que 35 anos, de acordo com muitas estimativas. Se isso acontecer, a região perderá da noite para o dia seu principal produto de exportação, e com ele também perderá sua influência e riqueza. O surgimento de projetos como The Line ou a cidade de Dubai, que atrai turistas com diversas atrações e baixas taxas de impostos, é visto por muitos como um sinal de que a Arábia Saudita e outros estão se preparando para uma era pós-petróleo, um tempo em que atrairão milhões de turistas e assim manterão sua riqueza de uma maneira diferente. No entanto, não é tão simples. A razão para todos esses superprojetos não está apenas no turismo. Na verdade, a razão é muito mais séria, e as consequências seriam devastadoras para toda a região se os planos falharem. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Mas antes, vamos revisar quais são atualmente os projetos mega ambiciosos mais malucos e qual é o status atual deles. O projeto Neom, ao qual a cidade mencionada The Line pertence, é o primeiro da lista. The Line deverá ser uma mega cidade de 170 quilômetros de extensão para 9 milhões de habitantes. Se for concretizada, a cidade terá quase 3 vezes mais habitantes do que toda Berlim. O incrível é que a cidade estará entre duas paredes de vidro de 500 metros de altura, separadas por apenas 200 metros. Não haverá ruas nem carros e todo o complexo será alimentado 100% por energia renovável. Para se locomover em The Line, a Arábia Saudita planeja, entre outras coisas, um metrô controlado por inteligência artificial, capaz de atingir velocidades de até 512 km por hora, mais rápido do que qualquer trem de alta velocidade do mundo. Enquanto isso, nas paredes de vidro, haverá tudo o que se encontra em uma cidade normal: residências, restaurantes, escritórios, shoppings e instalações esportivas. Mas como está o andamento desse mega projeto que, segundo os planos, deverá ser concluído em 6 anos? Na verdade, parece que algo está acontecendo no deserto saudita. O chefe do projeto recentemente postou algumas fotos mostrando toneladas de areia sendo movidas para estabelecer o alicerce da cidade gigantesca. De acordo com alguns relatos, até 20% da infraestrutura já está concluída. Além disso, o fundo estatal saudita, que financia todo o projeto,
anunciou que as aldeias vizinhas já foram realocadas. No entanto, é difícil acompanhar o progresso exato, já que o governo não fornece informações oficiais. Muitos até acreditam que o projeto nunca será concluído. Uma razão é simplesmente que pode ser excessivamente ambicioso e megalomaníaco. Outra razão é que muitos participantes importantes deixaram o projeto. Por exemplo, o gerente alemão de topo Ulrich Heindel saiu do projeto, embora devesse cuidar do fornecimento de hidrogênio para The Line. A saída de Norman Foster foi ainda mais significativa. Ele não é apenas um dos melhores arquitetos do mundo, responsável, entre outras coisas, pelo design da cúpula do Reichstag, mas também um dos especialistas em projetos de construção futuristas e inovadoras. Apenas o fato dele ter se retirado, segundo alguns especialistas, coloca The Line anos atrás. Igualmente incerto é o futuro da Jeddah Tower, que também está prevista para ser construída na Arábia Saudita. A Jeddah Tower é, na verdade, um arranha-céu que está sendo construído desde 2013 e deveria quebrar todos os recordes. Com 1.007 metros de altura, deveria ser o edifício mais alto de todos os tempos. No entanto, isso provavelmente nunca acontecerá. Em 2018, a construção da Jeddah Tower foi interrompida de maneira inesperada e até hoje não foi retomada. Ainda há especulações sobre se a torre, que deveria estar concluída em 2017, será algum dia finalizada. Um prédio com apenas 256 metros de altura está em pé na segunda maior cidade da Arábia Saudita. Outro projeto que, segundo alguns especialistas, também está em risco é The Cube, ou melhor, The Mukaab. No entanto, existem megaprojetos na região que já são uma realidade. Em Dubai, não apenas inúmeras ilhas artificiais nas formas mais deslumbrantes foram construídas no mar, mas também em Riad, a capital da Arábia Saudita, algo incrível está acontecendo no momento. Em Six Flags Qiddiya está sendo construído o parque de diversões mais extremo de todos os tempos. O parque ocupará uma área 3 vezes maior que Paris e incluirá não apenas atrações de parques de diversões, mas também estádios de futebol, áreas comerciais e complexos de apartamentos. No centro disso tudo está uma montanha-russa chamada Falcon's Flight, que com 195 metros de altura, 4.250 metros de comprimento e 158 km por hora, será simultaneamente a montanha-russa mais alta, rápida e longa do mundo. E é exatamente com esse exemplo, com o exemplo de Qiddiya, que voltamos ao verdadeiro motivo pelo qual países como a Arábia Saudita estão investindo trilhões de dólares em projetos mega ambiciosos. Esses projetos não se destinam apenas a atrair turistas para o país. Claro, eles criariam uma nova fonte de receita, mas nunca poderiam substituir os ganhos gigantescos do petróleo. Segundo muitos economistas, o objetivo é atrair empresas internacionais que não apenas investiriam do exterior, mas também se estabeleceriam a longo prazo no Oriente Médio. A construção de Six Flags Qiddiya envolve, entre outros, a maior cadeia de parques de diversão do mundo, a Six Flags dos Estados Unidos, bem como alguns hotéis internacionais. Em Dubai, muitos bancos e empresas de tecnologia já têm locais significativos. Ao tornar a região mais atraente por meio desses megaprojetos, tanto para viver quanto para ganhar dinheiro, espera-se atrair conhecimento internacional, do qual os países do Golfo então se beneficiariam. E na verdade, essa abordagem não é tão tola. A história mostrou que países que dependem muito de uma única fonte de receita, como o petróleo, podem rapidamente se tornar estados caóticos. Em tempos de mudanças climáticas e alterações geopolíticas, uma grande economia só pode sobreviver se tiver diversos setores econômicos bem-sucedidos. No caso da Arábia Saudita, isso incluiria não apenas petróleo e turismo, mas também serviços e startups de tecnologia que exportariam seus produtos para o mundo todo. Além disso, é preciso mencionar que muitas das construções no Oriente Médio só podem ser realizadas pela exploração de trabalhadores estrangeiros. Os países do Golfo precisarão se afastar disso no futuro se quiserem continuar a colaborar com países ocidentais economicamente fortes. Se isso não for alcançado, Catar ou Arábia Saudita podem enfrentar um destino semelhante ao da Venezuela. De fato, a Venezuela é o país com maiores reservas de petróleo do mundo e, no entanto, afunda em pobreza e caos há anos.
Isso ocorreu porque o país concentrou-se apenas na venda de petróleo, sem atrair empresas estrangeiras. O que você pensa sobre os megaprojetos no Oriente Médio? E o que acha dessas nações em si? Deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece do like, confira também esse vídeo para saber os detalhes sobre The Line e inscreva-se no canal para mais vídeos interessantes. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.